Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Catiane e hoje estou novamente com vocês para uma aula show que é sobre as principais características das funções executivas. E na aula de hoje ela contará com 6 tópicos muito interessantes. O primeiro deles é sobre a introdução às funções executivas, onde nelas falarei sobre as principais características sobre as funções executivas. Logo a seguir, falarei sobre a inibição e a flexibilidade cognitiva, explicando de uma forma resumida como estes dois componentes atuam na função executiva. Logo a seguir, falarei para vocês sobre a memória operacional, descrevendo como este componente atua na função executiva. Logo após, falarei sobre as funções executivas de alta ordem, compreendendo com isso a importância das funções executivas de alta ordem para o indivíduo. Após, funções executivas, atenção e aprendizagem, relacionando as funções executivas e atenção com o fenômeno da aprendizagem. E, por último, os transtornos associados às funções executivas, descrevendo com isso os principais problemas decorrentes destas disfunções de ordem executiva. Então, vamos lá à nossa primeira aula? Então, a primeira aula é sobre introdução às funções executivas. Então, como vocês estão observando por essa imagem maravilhosa, observem que as habilidades nossas cognitivas, elas atingem várias áreas: velocidade de processamento, aprendizagem em memória, linguagem oral, habilidade matemática, e uma delas são as funções executivas, que vocês percebem aí que as funções executivas, elas têm um grande componente que vem antes, que é a atenção e percepção. Então, observem aí que não apenas a atenção e percepção, mas as funções executivas, de uma maneira geral, elas vão ter consequências, vão transparecer em todas essas habilidades que eu acabei de falar aqui a vocês. Mas, quando a gente quer dar um conceito sobre as funções executivas, elas nada mais são do que um conjunto de habilidades cognitivas que direcionam o comportamento a determinadas metas. Vai estabelecer etapas para alcançar e vai monitorar a execução delas a fim de resolver problemas imediatos e futuros. Então, veja que a função executiva ela está ali fazendo uma mediação a fim de que eu consiga resolver de uma maneira correta uma determinada habilidade. Tá bem? E observem também que uma coisa muito interessante no que concerne às funções executivas é que a principal área cerebral envolvida são os lobos frontais. Então, como vocês percebem aí na imagem ao lado, o lobo frontal é todo ele que está pintado em azul. Na parte mais no finalzinho do lado da esquerda, do lado do lobo frontal, a gente encontra o córtex pré-frontal. E essa sim é a área que é assim super importante, primordial para as funções executivas. Por quê? Porque é ela que está lá mediando todas aquelas questões envolvidas com processamento cognitivo, coordenação, planejamento, tomada de decisão. E uma coisa também que é muito importante é que esse córtex pré-frontal, quando a gente estuda a evolução do cérebro, ela foi a parte mais recentemente desenvolvida dentro da evolução cerebral e a última a se desenvolver na maturação do indivíduo. Então, observem aí o quão importante é o córtex pré-frontal para os indivíduos que a possuem como nós, seres humanos, e como ela é importante para essas habilidades cognitivas superiores que a função executiva ela está aí fazendo esse meio de campo. Mas, antes de entrarmos no conteúdo propriamente dito sobre as funções executivas, é interessante que a gente volte um pouco à nossa história, porque é muito importante que a gente conheça uma função ou alguma habilidade de acordo com a história dele. Então, grande parte do que a gente sabe sobre as funções executivas, vamos agradecer agora a Phineas Gage. Sobre os sistemas de memória, a gente agradeceu a paciente HM. Sobre as funções executivas, vamos agradecer a Phineas Gage. Então, ele ele sobreviveu durante ali 1822 a 1861. E houve um acidente em 1848 que ele trabalhava fabricando pistas para trem, trilhos de trem.
E aí, uma dessas barras de ferro entrou pela sua face e atravessou o seu lobo frontal e saiu pelo topo da cabeça. Então, observe pela imagem ali que realmente essa barra de ferro atravessou. Ele não morreu, obviamente, mas, contudo, ele teve sérios problemas de mudança de comportamento, ou seja, de funções executivas. Mas as suas funções cognitivas primárias perfeitas, memória, atenção, aprendizado, nada foi alterado. Mas funções executivas, sim. De qual maneira? Antes ele era uma pessoa super comportada, super atenciosa, educada. Logo após o acidente, ele falava tudo o que vinha na cabeça. Falava palavrões, sem meias palavras. Isso foi Phineas Cage após o acidente. Então percebam aí que essa região frontal, ela foi atingida dessa área de tomada de decisão, julgamento, inibição de determinados comportamentos. Então, no que lesionou, ele perdeu tudo isso, virou uma pessoa sem meias palavras. Então, vejam aí a importância que Phineas Gage teve para o estudo das funções executivas. Voltando aí para o conceito das funções executivas, dentro das funções executivas, nós conseguimos ver também dois tipos de funções. As funções executivas chamadas QENTs, que resolvem problemas de aspectos cognitivos, por isso QENT, né? Denotado algo emocional, como, por exemplo, uma tomada de decisão de risco, decidir se pede desculpa para alguém ou se bate nela. Então, tudo isso requer uma função executiva de caráter quente. Já as funções executivas chamadas frias são resoluções de aspectos cognitivos. Eu tenho que ter sangue frio para resolver uma tarefa de matemática, uma memória operacional. Então, é basicamente isso. Requeiro apenas a cognição, tá bom, gente? Então, observem aí essa questão das funções executivas. E muito mais, observem todas essas listagens que eu fiz aí, tudo isso está envolvido com as funções executivas. Controle atencional, controle inibitório, memória operacional, flexibilidade cognitiva, monitoramento, planejamento, raciocínio lógico e tomada de decisão. Tudo isso está relacionado e é graças às funções executivas que nós as temos. E essas que estão em negrito são as que são as principais funções executivas, que são as funções executivas centrais. E são elas que nós teremos um maior olhar. Essas outras que estão em asterisco são processos voluntários que exigirão alto esforço, que é o que a gente chama de funções executivas de alta ordem, que já já eu falo um pouquinho mais para vocês o que é isso, tá? Então, observem aí, como eu disse, aquelas três palavras em negrito, que são a flexibilidade cognitiva, a memória operacional e a inibição, são elas que fazem parte das funções executivas centrais. Flexibilidade cognitiva, capacidade de mudar o foco, memória operacional, capacidade de manter e manipular informações mentalmente, e a inibição, capacidade de inibir um comportamento a fim de que a pessoa consiga conviver melhor no ambiente. Tá bom, gente? Então, observem que é muito importante essa questão das funções executivas. E a partir do interrelacionamento dessas três funções executivas principais, vão derivar outras, muito mais complexas, até pelo interrelacionamento dessas funções executivas centrais, que são chamadas funções executivas de alta ordem, que aí nós temos o planejamento, a tomada de decisão e o raciocínio, por exemplo, tá? Então, observem aí a importância. E não apenas isso. As funções executivas, elas têm uma grande relação com o desenvolvimento das emoções, uma vez que está relacionada com a tomada de decisões conflitantes, como, por exemplo, fazer tarefa, brincar, comer biscoito ao almoço, no caso de uma criança. Então, nós temos aí que as regras, no que diz respeito à tomada de decisão, tem que conciliar com as expectativas, de forma que a pessoa ela precisa controlar um impulso a fim de obter uma gratificação. Então, veja aí como é importante. Ainda mais, as funções executivas, elas são muito importantes nas interações sociais, de forma que as emoções positivas e as emoções negativas, elas têm que estar ali muito bem contrabalanceadas no que diz respeito a essa questão também da tomada de decisão e julgamento.
porque de acordo com a sua tomada de decisão, essa balança ela pode tender para algum dos lados. Função executiva aí envolvida também. Além disso, não menos importante, o desenvolvimento na função executiva na infância, ela é extremamente essencial. Por quê? Vai servir para a adequação do comportamento do infante, vai habilitar a criança a iniciar, dar continuidade e concluir tarefas de acordo com as demandas da vida diária, vai aprender a identificar fatores imprevistos e sua importância, podendo achar caminhos alternativos para identificá-las, solucionar problemas através de respostas alternativas, inibir determinados comportamentos que não sejam legais para aquele momento, ou seja, tudo isso que eu falei vai fazer com que a criança ela consiga se adaptar melhor a um ambiente que seja favorável ou não a ela, tá? Mas temos também a questão dos prejuízos. Quando temos prejuízos nas funções executivas, que aí nós temos também disfunções executivas, nós teremos comprometimento das atividades diárias, uma tomada de decisão inadequada, nós não teremos soluções de problemas de formas adequadas também, e o desenvolvimento das emoções serão muito falhos. Então, temos que ter boas funções executivas, tá bom, gente? Até mais. Olá, pessoal. Olha eu aqui novamente. Agora, em continuidade à nossa aula, vamos falar sobre a inibição e a flexibilidade cognitiva que fazem parte das funções executivas centrais. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Então, rememorando para vocês o caso de Phineas Gage, que nós temos que agradecê-lo, porque graças a eles nós temos aí vários aprendizados acerca da função executiva. E como eu falei a você, a barra de ferro entrou pela cabeça dele, atravessou o lobo frontal e teve mudanças bruscas no seu comportamento, contudo, não alterou as funções cognitivas primárias. Mas, dentro dessas mudanças bruscas no comportamento, nós tivemos duas principais relacionadas às funções executivas, que é o que diz respeito à inibição, que foi perdida de uma forma muito grande, e a flexibilidade também cognitiva foram muito prejudicadas. Falei inibição, falei flexibilidade cognitiva, mas o que é isso afinal? Então vamos lá. Então vamos primeiro para a inibição, ou como vocês podem ver em alguns lugares, controle inibitório. É a mesma coisa, tá bom? Então quando eu falo de inibição, eu estou falando que a inibição ela tem domínio sobre a atenção, o pensamento, o comportamento e as emoções. É como a gente está numa situação que tem várias pessoas numa uma mesa de trabalho, tem uma delas que você não gosta, então você não quer responder de uma maneira grosseira e você se controla, ou seja, seu córtex pré-frontal está atuando de forma a inibir aquele comportamento para você não dizer poucas e boas àquela pessoa. Olha aí as suas funções executivas atuando através da inibição. Então, além disso, a inibição ela vai evitar distrações, impulsos e ações automáticas, que foi aquela que eu disse de não xingar a pessoa que você não gosta. Outra coisa, se eu tenho esse controle inibitório, eu consigo viver em sociedade. Então, isso me permite viver no coletivo, porque eu posso não gostar de você, mas também não vou me intrometer, porque, enfim, estamos em sociedade. Outra coisa, sem o controle inibitório, não seria possível focar a atenção, mudar hábitos e escolher a forma de agir. Então, vejam aí essa questão importante da inibição. Outra coisa, controle inibitório da atenção. Então, observe aí que nós temos essa relação também com o controle inibitório e a atenção. Por quê? Porque esse controle inibitório relacionado à atenção vai fazer com que nós consigamos manter o foco sem ceder a estímulos exteriores que distraiam. Por isso que as funções executivas e a atenção elas estão ali andando lado a lado, fazendo que a atenção seja um meio de prover o foco para aquela função executiva. Então, temos aí como exemplo manter uma conversa com alguém, mesmo em um ambiente com som elevado. Temos situações que nós conseguimos desativar temporariamente o nosso aspecto da inibição.
que é quando as pessoas bebem e passam um pouco do ponto. Quando isso acontece, nós desativamos temporariamente o nosso córtex pré-frontal. Por isso que tem aquele velho ditado, né? Quando a bebida entra, a verdade sai, que é justamente devido à inibição da inibição. Tá? Então, escutem aqui ainda os aspectos relevantes quanto à inibição cognitiva também. A inibição cognitiva faz com que nós resistamos a pensamentos e memórias não intencionais capazes de tirar o foco. Então, aquelas memórias que são negativas, que fazem com que a gente fique remoendo sentimentos que não são legais. Então, a inibição cognitiva, ela faz isso também. Com isso, fazendo com que nós consigamos também manter um foco nas informações desejadas, mesmo na presença de algum pensamento involuntário. Então, no caso aqui dessa menina, quando tenta jogar essa bola de basquete, fica lá aquele pensamento: mas se eu errar, se eu errar, se eu errar. Então, a inibição cognitiva, ela faz isso, faz essa retirada, fazendo com que a pessoa mantenha foco em acertar unicamente a cesta. Tá bom, gente? Então, vamos ainda falar desses aspectos relevantes da inibição, é a questão do autocontrole, tá? A inibição faz com que tenhamos autocontrole, de forma com que a gente tenha um domínio sobre esse comportamento, apesar da presença de impulsos e de emoções com as quais nós não queremos passar por aquele momento. Ou seja, a gente tem a possibilidade de agir de forma diferente da desejada intimamente. Então, por dentro eu estou me matando de raiva, mas por fora respondo como se nada tivesse acontecido, porque inibição atuando, tá? Então, evita cometer erros devido à impulsividade, ou seja, terminar atividades não prazerosas, falar algo sem pensar antes. Inibição atuando aí, tá? Agora vamos à flexibilidade cognitiva. Por sua vez, a flexibilidade cognitiva está relacionada à possibilidade de mudar a perspectiva a qualquer momento. Então, se não deu certo o caminho A, vou tentar fazer o caminho B que de repente possa ser que dê certo. Flexibilidade cognitiva. Pessoas que têm um prejuízo nessa área da flexibilidade cognitiva, elas não conseguem seguir por outro caminho que não seja apenas o A. Nós que temos é A, B, C, D e vai até o Z se deixar. Tá? Isso é flexibilidade cognitiva. Então, um indivíduo dessa maneira é capaz de analisar uma mesma informação considerando ângulos diferentes ou visão de outras pessoas, de outros pontos de vista. E isso é uma função executiva mediada pela flexibilidade cognitiva. Ou seja, essa flexibilidade cognitiva, ela depende da memória operacional, porque eu preciso trabalhar com aquela informação, e também a inibição cognitiva, porque eu vou tentar inibir aquele comportamento para tentar seguir um outro, tá? Por quê? Para mudar de perspectiva, inibir uma forma de pensar anteriormente e inserir uma nova forma através da memória operacional, de forma que com tudo isso vai ser grandemente importante para resolver um problema de outra forma, ajustar-se às mudanças, reconhecer erros, né? Porque quando a gente vai pelo caminho B, a gente reconheceu que o erro A estava errado e com isso aproveitar as oportunidades inesperadas, que é isso é o que faz parte da vida, a gente reconhecer o erro e seguir em frente que de repente possa ser um caminho melhor, não é mesmo? E flexibilidade cognitiva na infância. Bem, a flexibilidade cognitiva na infância, ela é muito importante para compreender distintas formas de jogar, por exemplo, um jogo ou tentar diversas estratégias na solução de conflitos. Então, a criança estava lá fazendo um quebra-cabeça, não conseguiu de uma forma correta, tentou de outra maneira, conseguiu. Flexibilidade cognitiva. E na aprendizagem escolar, como é que a flexibilidade é importante? Por possibilitar experimentar diferentes ações até que chegue um resultado desejado. Isso é flexibilidade cognitiva. Tá bom, gente? Então, até mais. Oi, pessoal. Vamos agora novamente falar sobre aí as funções executivas, agora falando sobre um dos componentes da função executiva, que é a memória operacional. Então, vimos a memória operacional sobre vários aspectos, inclusive da memória mesmo de curto prazo. Mas a memória operacional também é uma função, faz parte
da função executiva, que eu vou explicar para vocês. Então, só relembrando, a memória operacional, ela nos permite manter e manipular uma quantidade limitada de informação por um curto período de tempo. Então, ela não é uma memória de longo prazo, tá bom, gente? Ela é uma memória que a gente usa assim, que dura de segundos a minutos. Ela é muito curta, é mais para manipular informações por um período limitado, como aqui está falando. Além disso, é uma forma de memória online, que eu estou utilizando naquele momento. Mantém a minha informação ativa no cérebro apenas pelo meu tempo necessário, não sendo necessária depois. É descartada, se for importante, é armazenada. Decide qual memória deve ser evocada em cada situação, dura de poucos segundos a poucos minutos e baseia-se na atividade do córtex pré-frontal, como eu já falei, que está implicada aí as nossas funções executivas, principalmente com o córtex pré-frontal. Não apenas ele, o pré-frontal é o principal, mas temos todas as estruturas cerebrais também envolvidas de acordo com que forma a gente vai trabalhar essa função executiva. Tudo bem? E para a memória operacional, nesse quesito no que diz respeito às funções executivas, ele é composto por dois conjuntos de habilidades principais, que o primeiro diz respeito às representações verbais, um conjunto de habilidades, e o outro conjunto de habilidades, ele fala sobre as representações não verbais, que são aquelas visuais, auditivas, táteis, olfativas e gustativas, tá bom? Quanto às representações verbais, o que é que elas fazem no que diz respeito à memória operacional? Vai reter informações e também relacioná-las a pensar no curto prazo. Então, a partir dessa retenção de curto prazo e essa relação, o que é que vai acontecer? Vamos armazenar distintos fatos ou acontecimentos para em seguida a gente poder manipular. Então, o que é que isso vai ter de consequência? Então, esse armazenamento durante um tempo vai trazer estratégias de prontidão a serem utilizadas como respostas de diferentes estímulos e circunstâncias. Por exemplo, dizer obrigado após uma gentileza. Então, foi lá, um adulto fez uma gentileza para a criança, por favor. Agora você tem que ter aí a contraposição, que é o agradecimento. Então, eu estou utilizando uma representação verbal nessa situação, tá bom? Já quando a gente fala das representações não verbais na memória operacional, que são aquelas, como eu disse, auditivas, táteis, olfativas e gustatórias, nós temos aí que nessa situação, essa representação não verbal vai possibilitar imaginar objetos, ações, acontecimentos não disponíveis de forma direta, ou seja, na nossa percepção. Então, nós utilizaremos basicamente a memória operacional visoespacial. Ou seja, quando a gente está jogando xadrez, a gente não vai fazer um lançamento, não vai fazer uma jogada logo de cara. A gente vai pensar, né? Vai rememorar na nossa cabeça o passo a passo de como se faz esse lançamento, ver se é o adequado para aquela situação, se a outra pessoa não vai fazer um outro movimento que vai me dar um cheque, de repente, um cheque-mate. Então, tudo isso ela tem que ter muito arranjado de uma maneira visoespacial, sem declarar, sem ter uma representação verbal. É toda não verbal. Para que, assim, vendo que ele imaginou e viu que é a situação correta, ele vai lá e faz a jogada correta, tá bom? Então, observe que temos esses dois tipos de representações da memória operacional, mas, voltando para o quesito da memória operacional, observem aí que essa memória ela vai conectar diferentes informações. Vocês viram aí, né? E, além disso, vai relacionar acontecimentos que ocorreram em momentos diferentes, reordenando itens mentalmente, considerando e incorporando alternativas a esse planejamento e uma coisa que é muito essencial, é muito importante para a criatividade, porque vai fazer com que a gente separe o todo em partes e organizando em uma nova sequência que seja interessante para a gente. Então, eu peguei lá um conteúdo todo desastrado e eu vou colocar numa sequência que seja lógica para mim e que seja lógica para vocês. Então, eu estou trabalhando aí minha função executiva, trabalhando a minha memória operacional.
tá bom? E a memória operacional é a infância, como é que a gente está utilizando? Então, quando a criança ela utiliza a sua memória operacional, ela utiliza de maneira que a possibilite realizar atividades que envolvam etapas sem uso de lembretes. Então, uma conta matemática, brincadeiras de diferentes tipos, formular estratégias em jogos de regras, um ditado, uma prova oral. Então, ela está sem uso de lembretes. Ela está justamente trabalhando com aquela informação disponível naquele momento. Tá certo, pessoal? Outra coisa também quanto à memória operacional é a infância. Ela é muito importante na aprendizagem, porque auxilia a vincular ideias na linguagem oral e escrita e resolver os diversos passos, como, por exemplo, em problemas de matemática. Além disso, quando a gente escuta uma história sem ver as figuras, é através da memória operacional que a criança ela consegue fazer associação aos fatos narrados. Ela imagina na sua cabeça como são essas relações, funções executivas, memória operacional. Outra coisa, quando aprende e repete nomes de objetos ou de personagens de uma história em outros contextos, ela também está utilizando a memória operacional. Então, por exemplo, ela viu Cebolinha, uma história com Cebolinha. Viu que uma criança, de repente, teve a língua presa e falou igual Cebolinha. Então, ela vai dizer, olha, mamãe, ele fala que nem o Cebolinha. Então, ele repete nome de histórias, consegue associar em outros contextos. Utilizou a memória operacional, tá? Então, até mais, a gente se vê. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Catiane e agora vamos dar continuidade à nossa maravilhosa aula sobre as funções executivas e agora vamos falar sobre as funções executivas de alta ordem. Ou seja, a alta ordem está remetendo a algo aí além do que a função executiva, a integração de várias funções executivas centrais para que eu tenha algo muito mais superior. E realmente é isso que acontece. Então, como eu falei para vocês nas nossas aulas, né, aqui sobre funções executivas, nós temos que as principais funções executivas, que são chamadas de centrais, é a inibição, a flexibilidade cognitiva e a memória operacional, que eu já discuti com vocês bastante. E nós temos também que esses fatores, essas funções centrais, eles são fatores que são dissociados uns dos outros. Cada um trabalha de uma maneira sozinha, mas eles podem se relacionar quando apropriados, gerando com isso, desse interrelacionamento, as funções executivas de alta ordem. Observem aí. E nós temos como as principais tipos, nós temos vários tipos de funções executivas de alta ordem, mas eu vou trazer algumas principais para que vocês tenham conhecimento e percebam o porquê de ser de alta ordem, dada a sua complexidade para o indivíduo. Nós temos aí o planejamento, a tomada de decisão, raciocínio lógico, categorização, fluência e tantos outros, tá bom? No que diz respeito ao planejamento, bem, quando a gente fala planejar, né, eu falo da capacidade de estabelecer qual a melhor forma de atingir um objetivo definido, tendo em vista a sua hierarquização de passos e a utilização de instrumentos necessários para o alcance da meta. Então, quando eu planejo, quando eu estou estimando uma coisa para que ela dê certo, quando eu faço um plano, eu estou utilizando uma função executiva de alta ordem, de forma que eu trabalho mentalmente, escrevo e manipulo aquela informação para que ela aconteça de uma forma correta, ou seja, função executiva de alta ordem. Posso usar aí flexibilidade cognitiva, posso utilizar aí a minha memória operacional. Quando eu falo da tomada de decisão, um outro tipo de função executiva de alta ordem, a tomada de decisão ela trabalha com análise e escolha de uma entre várias alternativas diante de situações incertas ou arriscadas. Estou utilizando aí também a minha flexibilidade cognitiva e também a minha inibição, como vocês estão percebendo, né? Então, além disso, vai verificar o custo-benefício em curto, médio e longo prazo
do que aquela minha escolha vai acarretar, se prejuízos ou benefícios. Então, eu vou pesar os prós e contras de determinadas situações a fim de escolher qual é o melhor para mim. Isso é uma tomada de decisão, isso é uma função executiva de alta ordem, e isso está envolvendo interrelacionamento de todas as minhas funções executivas centrais, tá? E quando eu tenho uma tomada de decisão, isso vai envolver muitos aspectos sociais e morais, a minha autoconsciência da possibilidade pessoal para arcar com a decisão. Por quê? Se eu arco com aquela decisão e se for prejudicar alguém, eu tenho que ter a consciência do que isso vai trazer como consequência. Tomada de decisão implica nisso. Não é à toa, como eu disse, que é uma função de alta ordem. Além disso, nós temos o raciocínio, que é muito importante. Então, tem um raciocínio, né? Como é que a gente vai organizar essas informações na própria mente. Então, é isso que o raciocínio faz. Organiza as informações na própria mente e é muito utilizado em situações que envolvem reflexão, tomada de decisões, argumentação, entre outras ações. Então, observe que no raciocínio também eu estou envolvendo um interrelacionamento de funções executivas centrais, inclusive também eu estou utilizando funções executivas de alta ordem também no meio. Olhem aí a tomada de decisão atuando nesse quesito. Tenho também a categorização. Então, quando eu estou falando da categorização, eu estou falando de agrupar elementos que compartilhem propriedades específicas. Então, eu pego lá eu tenho uns brinquedos que tem triângulos, quadrados e círculos. Aí sua mãe diz, meu filho, pegue somente os triângulos. Então, ele vai lá e faz uma categorização, selecionando apenas aqueles que são triângulos, deixando de lado os outros objetos que não foram escolhidos. Então, observe que ele está se utilizando de propriedades específicas e está relacionado aí à formação de conceitos, raciocínio dedutivo, indutivo e a capacidade de abstração daquele indivíduo. Então, como um exemplo, se eu pedir assim para categorizar, selecione só frutas, ele vai dizer laranja e abacaxi são frutas. Então, isso é uma categorização. Por conseguinte, a fluência é a capacidade de emitir comportamentos verbais ou não verbais, né? Porque eu posso fazer uma fluência não verbal, todas elas em sequência, obedecendo às regras pré-estabelecidas, explícitas e implícitas. Então, quando eu tenho uma fluência, eu tenho que ter o meu destinatário, ele tem que conseguir compreender, porque senão eu não atingi esse aspecto da fluência. Então, temos que ter em mente que a fluência também é uma capacidade de função executiva de alta ordem. Tá bom, gente? Até mais. Oi, gente. Vamos novamente aqui dar continuidade à nossa aula, agora focando sobre o interrelacionamento entre as funções executivas, a atenção e a aprendizagem. Então, eu acredito que, de acordo com tudo que eu falei ao longo dessa aula, vocês estão, inclusive, já imaginando o interrelacionamento entre esses três fenômenos aí. Mas calma que eu vou clarear para vocês o que significa cada uma delas, não é mesmo? Então vamos lá, a primeira delas, aprendizagem. Então, quando eu estou falando de aprendizagem, eu estou falando de uma mudança relativamente permanente no comportamento, que é resultante de uma experiência. De forma que o indivíduo vai ficar mais bem preparado para lidar com esse ambiente no futuro, uma vez que ele adquiriu a experiência prévia, tá? Possibilitando com que ele tenha capacidades básicas e complexas para uma determinada situação, de forma que a aprendizagem ela vai moldar muitos aspectos da vida diária. Escolhas de vestuário, gostos musicais, regras sociais, qual disciplina que ele gosta mais, qual disciplina que ele gosta menos, o professor que vai facilitar esse aprendizado. Então, tudo isso faz parte desse quesito aí no que cerca a aprendizagem.
Já quando nós falamos da atenção, bem, a atenção ela é algo muito importante, porque ela é um pré-requisito primordial para o armazenamento temporário de uma informação. Então, quando eu tenho uma atenção a um determinado assunto, por exemplo, vocês estão assistindo a minha aula, então vocês estão tendo atenção no meu conteúdo. Então, quando se tem atenção, vai ser um pré-requisito para que vocês consigam pegar essa memória de curto prazo que vocês estão tendo agora e consigam consolidar para longo prazo. Não apenas a atenção, a emoção também é um outro componente que é muito importante para o armazenamento das informações. Mas a gente agora só está falando da atenção, não é mesmo? Então, tenham em mente a aprendizagem, vocês já aprenderam aí, a atenção como um pré-requisito para o armazenamento de uma informação e vamos lá quanto à questão da interação, tá? Então, como é que a gente faz essa relação das funções executivas e a atenção? Bem, a gente relaciona com a aprendizagem porque são elementos que são muito importantes, como eu já vou explicar a vocês. Por quê? A interação entre esses três componentes, a função executiva e a atenção na aprendizagem, vai fazer com que o indivíduo consiga dirigir sua atenção, seu foco atencional para um determinado evento, para uma determinada situação, para uma determinada pessoa. Ou seja, ela vai dirigir o foco atencional, selecionar informações, inibir outras de acordo com a situação específica. Então, quando eu estou no mecanismo de aprendizagem, no caso aqui que o rapaz está lendo um livro, ele foca a atenção no livro, tentando diminuir as distrações que estão ao seu entorno, utiliza a função executiva através da memória operacional, através da flexibilidade cognitiva, através da inibição, através da memória operacional, fazendo com que isso também, através dos mecanismos da atenção, ele adquira a aprendizagem. Tá vendo? Então, observe aí como é importante a interação entre esses três componentes. Ainda temos outras importantes interações no que diz respeito a esses três aspectos. Bem, nós temos que a interação também ele tem uma forte capacidade de gerenciar informações num determinado tempo. Além disso, vai relacionar informações segundo um contexto, como, por exemplo, aí a resolução de problemas matemáticos. Então, quando eu estou resolvendo um problema matemático, eu preciso da minha função executiva, da minha memória operacional, para conseguir trabalhar com aquele conteúdo naquele momento. Eu preciso ter o foco atencional se for um problema matemático muito complexo, e eu preciso rememorar lá nos meus sistemas de memória a aprendizagem quanto àquela matéria, aquele conteúdo. Então, veja aí como a interação é super importante. Além disso, vai ajustar pensamentos e comportamentos conforme a demanda. Olha aí a flexibilidade cognitiva. Então, nós temos aí a questão da atividade de repetição de histórias, quando necessita recontar uma história com um final diferente. Então, eu tenho esse interrelacionamento entre a função executiva, a atenção e a aprendizagem. Então, principalmente para uma criança que ela gosta muito de repetir, que conte sempre uma história, e aí a gente tem essa flexibilidade cognitiva a dar diferentes finais e ainda assim a criança ela fica entretida na história. Então, eu espero que vocês também tenham ficado entretidos com tudo que eu falei com vocês, né? Utilizaram bastante aí todos os aspectos das funções executivas e já já a gente volta com mais conteúdo. Olá, pessoal. Vamos agora à nossa última parte da aula, que é retratando aí os transtornos associados às funções executivas, que são as disfunções executivas, tá bom? Então, quando a gente fala, como eu falei a vocês, as funções executivas, elas são muito importantes, como eu já ressaltei bastante ao longo da nossa aula, e exibem uma associação direta não apenas com índices de controle cognitivo, de desempenho satisfatório,
mas também como medidas de saúde física e mental. Então, quando a gente tem problemas nas funções cognitivas, isso vai afetar não apenas o desempenho cognitivo, mas também o desempenho social e o psicológico. Por isso que é uma medida de saúde mental, tá bom? Então, vamos falar que essas funções executivas, quando a gente pega a ontogenia, ou seja, como é que ele aparece ao longo da vida de um indivíduo, observe de acordo com essa imagem que a função executiva durante a vida de um indivíduo humano, ele tem o desenvolvimento de um U invertido, onde nós temos que o pico das funções executivas está mais ou menos ali aos seus 20 anos de vida. E tem-se um declínio, não é um declínio acentuado, chegou 30 anos ladeira abaixo, não, gente, calma. É um declínio que é gradativo, tá bom? Até porque é normal da senescência a gente ter um declínio das funções de uma maneira geral. Normalíssimo, não se preocupem. Senescência, envelhecimento, senilidade, aí tem a ver com doenças, tá bom? Mas o processo de senescência é normal que a gente tenha essa perda. E aí, o declínio no envelhecimento traz com isso uma perda na velocidade do processamento das funções executivas e uma perda no controle inibitório. A gente vê que as pessoas mais idosas, elas também não têm tantas papas na língua como tinham aos seus 30, seus 20 anos, porque ela realmente vai perdendo o controle inibitório, que é normal, não se preocupem, tá bom? Mas quando algo não vai normal na função executiva, que deixa de ser a senescência, por exemplo, para se tornar senilidade, que aí nós vemos patologias associadas, nós temos como as principais as demências de uma maneira geral. Então, a gente tem que o envelhecimento vai levar a um declínio cognitivo leve, que vai levar às demências, que pode vir a levar a demências, tá? E o que vem a ser essas demências? Então, essas demências são síndromes com prejuízos importantes em habilidades cognitivas, principalmente, que vai transparecer no social e no ocupacional. A gente tem também demências que são progressivas e degenerativas, como o mal de Alzheimer, e temos outras que são reversíveis em decorrência, por exemplo, de um AVC, tá? Mas, ainda assim, nós precisamos ter um foco, um olhar mais aprofundado, uma vez que as funções executivas afetam de uma maneira geral, não apenas na habilidade cognitiva, mas na vida de um indivíduo. Outra questão também é que os déficits nas funções executivas, elas estão caracterizadas com diversos transtornos de desenvolvimento, certo? Então, de quais principalmente? Déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, transtorno do espectro autista, que é o autismo, a dislexia. Então, observem que quando a gente está falando da função executiva, quando ela atua de uma maneira correta, ela atua como um fator protetivo no curso do desenvolvimento humano, prevenindo a manifestação dos sintomas de transtornos. Porque quando a gente tem prejuízo em alguma das áreas das funções executivas, a gente pode ter um desses transtornos que eu acabei de mencionar a vocês. Falando do TDAH, ele vai comprometer as mesmas regiões onde se tem as disfunções executivas. Então, pode afetar o controle inibitório, pode afetar a flexibilidade cognitiva, ou pode afetar a memória operacional, ou pode afetar os três de uma vez, tá? E isso vai trazer com isso déficits na inibição de respostas, de vigilância, problemas na memória operacional, planejamento e manutenção da atenção. Então, vocês percebem que as crianças que têm TDAH são crianças que são mais desatentas, hiperativas, impulsivas, justamente porque as funções executivas estão bem ruinzinhas, né? Tem aí um probleminha que precisa ser consertado. Mas é possível identificar através dos distúrbios, se está mais para o lado da atenção ou da hiperatividade, qual componente da função executiva está tendendo a ser mais prejudicada, se é para o lado da hiperatividade ou se é pelo lado do déficit da atenção. No que diz respeito ao autismo, o autismo é um prejuízo na capacidade atencional, motivação, memória e planejamento e execução da tarefa em específico. Então, você vê que as crianças, as pessoas que têm autismo,
pegando desde os mais leves até as sintomatologias mais graves, elas não têm uma coordenação com a percepção recebida do meio, não conseguem coordenar diferentes movimentos a partir de informações recebidas do sistema límbico, que está relacionado às emoções, cerebelos e regiões posteriores sensoriais. Então, observem aí que ela vive em um mundo paralelo. E quando as pessoas tentam interagir, aí tem-se alguns problemas. Flexibilidade cognitiva altamente problemática e a inibição também, tá? E quanto à dislexia? A dislexia, as crianças, as pessoas que têm dislexia, que é um problema aí tanto na fala quanto na escrita, né? A gente vê que as pessoas dislexas, ela tem um controle inibitório muito forte, até porque elas se sentem de certa forma complexadas, ficam com vergonha. Então, o controle inibitório atua fortemente para que ela fique mais quietinha possível. De forma que essa função executiva relacionada à dislexia faz com que as pessoas tenham dificuldades para mudar estratégias cognitivas diante das demandas do ambiente, uma dificuldade na atenção para o material escrito, de escrever, ou falhas na avaliação do seu próprio desempenho. E a memória operacional dela, de certa forma, é prejudicada. Então, vejam aí que eu estou trazendo os 3 principais aspectos que cercam doenças relacionadas, transtornos relacionados às disfunções executivas. Nós encontramos muitas outras, mas eu estou trazendo as principais para que vocês tenham mais conhecimento, tá bom? Além disso, nós temos também que não necessariamente doenças ocasionam disfunções executivas. Temos também que o estresse, a tristeza, a solidão, a privação ou falta de sono ou falta de saúde física cause disfunções executivas temporárias. Então, tudo isso vai colaborar para a falta de desenvolvimento pleno da criança. Então, eles vão apresentar dificuldades em controlar conscientemente seu comportamento, mas que podem ser revertidas. Quanto mais rápido tiver um encontro profissional, um profissional atuando, mais rapidamente também a gente consegue devolver essa criança o seu pleno desenvolvimento das funções executivas. Tá bem, gente? Então, espero que vocês